Por um mundo onde as pessoas encontrem cada vez mais o caminho da superação de momentos de dor em fazer o bem para os outros, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Essas foram as informações que eu tive acesso. O projeto Vida Corrida é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1999 por Neide Santos e localizada no Capão Redondo, periferia da Zona Sul de São Paulo. Ela usa o esporte como uma ferramenta de transformação social. A associação é composta por pessoas comprometidas que proporcionam capacitação aos participantes através de condicionamento físico, técnicas e conhecimentos para a prática esportiva. Há mais de 2 décadas, o pessoal dessa ONG tem aprendido muito com todas as famílias, aprendido também com os obstáculos e com as histórias que conheceram. Hoje, o Vida Corrida pode dizer que já ajudou muita gente e quer ajudar ainda mais. Eles levam adiante a convicção de que, através de cada pessoa, se pode construir uma comunidade ainda melhor. Uma comunidade que, junta, consegue superar todas as dificuldades que aparecem no caminho. Vamos conversar sobre a ONG Vida Corrida com a sua fundadora, a líder comunitária e corredora Neide Santos. Quando ela tinha só 17 anos de idade e seu filho tinha apenas 4 meses, seu marido, negro, foi morto por um policial militar. Como forma de superação, ela continuou correndo pelo bairro e fundou essa ONG. Marineide Santos Silva nasceu em Porto Seguro, na Bahia, e foi para São Paulo ainda criança com uma família que a adotou. Logo que chegou, foi trabalhar em uma oficina de costura com apenas 6 anos de idade. Sofreu muitos tipos de abuso. Cresceu, estudou, tornou-se atleta. Perdeu o esposo, morto por um policial militar. Depois, o filho de 21 anos foi assassinado por um adolescente de 14 anos. No meio de um drama desses, a Neide tomou a decisão de mudar a vida de crianças e adolescentes em seu bairro. Nas Olimpíadas de 2016, em julho, Neide foi convidada pelo Comitê Olímpico Brasileiro para participar do revezamento da tocha olímpica. Ela fez questão de convidar cerca de 150 crianças que participavam do projeto para correrem ao lado dela durante todo o trajeto. Neide, é uma honra, uma alegria muito grande receber você aqui no programa parlatório. Gostaria que você se situasse junto conosco. Aqui em Goiás, nós temos uma grande festa, uma grande manifestação da religiosidade do nosso povo, que se expressa por meio de uma romaria famosa, que chama Romaria do Pai Eterno. E essa semana nós começamos a preparação para essa festa e é nesse clima que nós vamos conversar com você. Eu gostaria de começar dizendo inicialmente que muita gente do Brasil conhece a sua história, mas para que os nossos amigos da TV Pai Eterno também conheçam, além daqueles dados que eu passei, eu gostaria de ouvir o que foi para você perder membros da sua família para a violência urbana e como isso mudou a sua vida. Como foi transformar luto em luta? Seja bem-vinda. Obrigada, Padre, é uma honra. Eu assisto a TV Pai Eterno e sou muito ligada a romarias, porque adoro longas caminhadas, né? Aqui a gente faz a romaria até a Basílica, né? Nossa Senhora Aparecida, que é distante demais, são dias até chegar lá, né? E é um privilégio estar aqui.
E quando a gente casa, né, a gente imagina que nós vamos viver, envelhecer, e um dia nós vamos morrer, e um dia nós nossos filhos, né, vão nos enterrar. Não passa em nossas cabeças que será o ciclo inverso, né? E ao perder meu marido tão jovem foi muito difícil mesmo. Mas com o tempo eu casei novamente e criei meu filho Mark. Mas assim, a parte mais difícil que eu tive em toda a minha vida foi um dia meu filho saiu de casa e meu filho não volta. E aí eu enterro meu filho. Padre, foi difícil demais para mim, e assim, com toda a minha fé, eu sou uma mulher católica, eu não me envergonho de dizer que eu briguei com Deus e o mundo. Eu não entendia como uma mulher que já era líder comunitária, já ajudava tantas pessoas, né? E essa comunidade que eu estava sempre pronta para ajudar, para contribuir, e vem um membro da comunidade e tira o meu filho, o meu bem mais precioso. E foram longos meses de luto, né? Porque eu falo, luto é luta, ele não tem prazo determinado, né? É algo que você, a cada momento, você sente a presença do seu filho muito em tua vida, até porque tem irmãos, né? E a partir daquele momento, Padre, quando deu aquela, sabe, que começa a acalentar seu coração, e você começa a imaginar, porque eu comecei a pensar naquela mãe que estava atrás de tudo isso, que esse menino também tem uma mãe, e que ser humano eu seria, que cristã eu seria se eu desejasse que o mesmo acontecesse com ela, né? Que ela sentisse a mesma dor que eu. E aí, me colocando no lugar daquela mãe, eu falei assim, eu tenho que perdoar, porque eu tenho que continuar a viver, e o perdão é libertador, Padre. E aí, a partir do momento que eu comecei a enxergar, né, a dor daquela mãe, não querer que ela sentisse o mesmo que eu, começou a aliviar aqui, começou a entender. E por que não com o filho? Por que não com o filho dos outros? Porque assim, porque eu falei assim, assassinou meu filho, mas o filho de outra também poderia ter morrido assassinado, né? E aí, nesses momentos, né, que fui caindo assim no discernimento e tendo esse perdão, que ele é libertador, tirou aquela angústia, aquela raiva, aquele ódio de mim, que é aquele vingança a qualquer preço. E aí muita coisa mudou, Padre. E aí eu tomei a grande decisão de cuidar dos filhos dos outros, mudar a realidade do meu entorno. Porque talvez se aquele menino, Padre, que puxou o gatilho, se ele tivesse um projeto social que o acolhesse, políticas públicas de verdade, com comprometimento, talvez aquele menino não teria puxado o gatilho. E talvez o meu Mark estaria aqui comigo. Tem toda a razão, Neide. E eu agradeço imensamente essa sua partilha, porque você falou de coisas essenciais para a nossa fé. O perdão, a pensar no outro, que foi o que você pensou na família dele. Então, agradeço muito. Aqui no programa Parlatório, a gente não pergunta a religião da pessoa que a gente vai conversar. Mas você acabou de dizer, você nos disse que você é católica. Eu fico muito alegre de saber isso e me sinto muito mais à vontade para conversar com você depois de ouvir isso. Eu queria que você, então, que a gente continuasse a nossa conversa, que a gente pudesse comparar com milhares de pessoas que estão nesses dias tomando o rumo lá do Santuário do Divino Pai Eterno, lá em Trindade. Então, essas pessoas estão caminhando, algumas vão fazer como você, vão correr até, porque tem muitos corredores também que vão lá. Para você, Neide, a vida, então, depois que se redesenhou a partir do perdão, dessa libertação que você viveu, caminhar, correr, isso para você representa viver? Sim, porque o caminhar é encontro de algo. Cada um caminha por um propósito, né? E o meu caminhar é encontro com minha fé, é uma reflexão, é o equilíbrio, né?
eu sempre, e eu falo assim, quando eu estou nas minhas longas caminhadas, porque assim, eu faço longas distâncias, né? Eu sou uma maratonista. Para mim, correr 10 quilômetros é moleza, de verdade, né? Eu estou acostumada a longas distâncias. Inclusive, já fiz o primeiro maior desafio das Américas, São Paulo, Rio de Janeiro, 600 quilômetros pela Estrada Velha de Santos. E aí dá para perceber, né, o quão eu gosto disso, o quanto isso me faz bem. Porque quando eu estou na minha longa jornada das minhas caminhadas, que realmente são longas, é a minha conversa comigo mesmo, sabe? Eu mesmo converso comigo, eu mesmo respondo, e a minha conversa com Deus e com meu filho, eu olho assim para o céu, converso com Deus o tempo todo, e eu sinto Ele em cada momento da minha vida. E os meus melhores projetos, minhas melhores construções, é justamente quando eu estou nesse caminho, sabe? De encontro com a minha fé e minha reflexão. É incrível. Tudo de bom que eu fiz e faço na minha vida são nos momentos das minhas longas caminhadas. Que coisa bonita. Você sabe, não sei se você se lembra, porque nós todos sabemos disso, que o cristianismo, quer dizer, a fé que nós abraçamos, no início, lá no início, era chamado de o caminho. Era assim. Era aqueles que estavam no caminho. E Jesus também, quando teve a oportunidade de dizer quem era, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? É a vida. Então, nós estamos num clima, num ambiente... Ninguém vai ao Pai senão a mim. Isso. Então, a gente tem, por parte daquele em quem nós confiamos, essas palavras tão iluminadoras desse nosso tema. Esse ano, Neide, o tema da Romaria aqui do Divino Pai Eterno é aquela passagenzinha tirada do Apocalipse, que é, o Pai Eterno faz nova todas as coisas. Você que se reinventou da dor, né? Daquela dor que você viveu, você reinventou a sua vida. Ao ouvir essa frase aí do Apocalipse, o que ela significa para você? Quando eu vi essa frase, eu pensei numa frase de Cora Coralina, e ela diz, o que vale não é o ponto de partida, e sim a caminhada, é caminhando, semeando, e no final terá o que colher. Foi o que eu pensei quando eu ouvi essa frase, né? Porque de nada adianta nós vivermos. Eu falo que não há a fé sem ação, né? A oração, né, vem da ação. E eu falo, se eu não fizesse algo, não adiantaria nada eu dizer que eu sou cristã, que eu amo a Deus sobre todas as coisas, e se eu não fizer nada pelo meu próximo, né? Porque eu falo, o mais difícil é você amar seu inimigo, o mais difícil é você amar quem puxou o gatilho. Padre, e só vou complementar uma coisa. Deus escreve, como diz, escreve certo por palavras tortas. Sim. E eu acredito, eu já atendi uma criança aqui no projeto que tinha o sobrenome do jovem que puxou o gatilho, E eu falo, isso é mais uma lição para mim aprender a amar os filhos dos outros, porque muitas vezes, Padre, quando eu fui adotada, a pessoa me adotou dizendo que ia me criar como se fosse filho. Nós não podemos criar ninguém e amar ninguém como se fosse. Temos que amar como amamos nossos, porque é muito bonito dizer amar o próximo como a ti mesmo, mas o mais difícil, Padre, é fazer isso na realidade, sabe? Vivenciar isso diariamente. E eu, assim, não espere perder algo tão precioso na sua vida para aprender a amar. Ame sem precisar perder. Um testemunho vibrante, e eu acho que vale mais do que 1 milhão de palavras. É isso que você acabou de nos dar, um testemunho vibrante. Neide, é tão bom conversar com uma pessoa assim como você que o tempo voa. E eu vou ter que te pedir um pouquinho mais de bondade e paciência, porque eu vou precisar chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar a conversar com Neide Santos, fundadora da organização não governamental de Capão Redondo, em São Paulo, Vida Corrida. Até já!
Você conhece a loja virtual do Pai Eterno? Lá você encontra muitos produtos de evangelização. Além de ser um espaço de compra seguro, ainda tem formas de pagamento facilitado. Você e sua família podem investir e adquirir produtos e, ao mesmo tempo, colaborar com nossa obra de evangelização. E tudo chega com segurança no conforto da sua casa. Acesse lojapaieternoo.com.br ou ligue para nós, 62 3506 9800. Faça parte dessa família de amor. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conhecendo um pouco mais de Neide Santos, fundadora da ONG Vida Corrida, na periferia de São Paulo. Nós estamos falando com ela e falando sobre a vida dela e daqui a pouco vamos continuar falando sobre o projeto da sua ONG. Neide, nós já tivemos essa felicidade de escutar você no primeiro bloco. Aqui é que nem eu te falei, quando a gente ouve uma pessoa assim como você, o tempo voa, nosso tempo é curto, mas foi muito bom. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o projeto, sobre a Vida Corrida. Quais assim as informações mais gerais que nós poderíamos saber, que nos ajudasse e que também inspirasse outras pessoas a poderem participar de projetos como o seu? As pessoas sempre assim falam do meu trabalho, mas como a gente sabe, né, uma andorinha só não faz verão. E aqui a gente tem um grande coletivo, né, de mulheres com o objetivo, né, de mudar a história, de incluir cada vez mais crianças, adolescentes e mulheres na prática esportiva, dando voz a essas pessoas com empreendedorismo, né, para poder gerar e impactar a nossa comunidade, inspirar, né, mais e mais pessoas, Padre. E eu vivo em um local, Padre, o qual eu moro nele, porque você não consegue impactar algo o qual você não está inserido. E aqui, Padre, nós somos gente que acredita que só vai ficar bom de verdade quando tiver bom para todo mundo. Não adianta eu estar no meu conforto, de estar bem, se o meu próximo também não estar bem. E a gente usa o esporte como essa grande ferramenta de transformação social para mudar a realidade do nosso entorno. Muito bacana isso, eu vou até repetir, só vai ficar bom quando tiver bom para todo mundo. Que bonito isso. Exatamente. Nada mais inspirador do que isso e é a prática que vocês realizam. Eu preciso te perguntar também uma coisa curiosa, que é o seguinte, o cinema consagrou um personagem no mundo inteiro, vivido pelo ator Tom Hanks, com o nome de Forrest Gump, que é um contador de histórias. Por que foi que resolveram chamar você, Neide, de Forrest Neide? Eu tive a oportunidade de palestrar no TEDx São Paulo, né? Era uma das plataformas que todo grande palestrante quer um dia subir, né? E me convidaram para essa palestra, né? No MASP, no Coração Financeiro de São Paulo, na Avenida Paulista. E aí, quando eu contei toda a história, fiz a minha palestra aqui, desci uma jornalista, ela Maria Cândida, inclusive ela já foi apresentadora da TV Aparecida, trabalhou na Globo e trabalha na Globo até hoje, agora, recentemente. E quando eu desci, ela me chamou de Forrest Neide, uma contadora de história. E aí, quando chegou o Instagram, eu falei, sabe de uma? Eu vou por esse meu nome, Forrest Neide, uma contadora de história. E isso, Padre, me levou a ser capa da revista Gol Linhas Aéreas, né? E a capa da revista é a capa do filme, igualzinho o filme, né? Forrest Neide, uma contadora de história da vida real. Conto histórias vivenciadas por mim na minha comunidade. Que bonito, que bonito. Um título, quer dizer, uma menção interessante a uma história que todo mundo conhece, né, no cinema, e encarnada, né, concretizada na vida de uma mulher tão singular como é você, da sua luta. Muito, muito, muito apropriado.
não é? Eu queria também, antes de terminar a nossa conversa, falar uma coisa, porque muita gente, como você, Neide, que está junto com outras pessoas em projetos sociais, não costumam, às vezes, ter apoio da iniciativa privada, né? Às vezes tem de parte do governo, mas a iniciativa privada não. E eu não sei se eu estou certo, mas eu percebi que o Vida Corrida tem também, assim, apoio de grupos de economia, assim, da nossa economia geral, apoiando o seu projeto. Então, eu pergunto, o que garante para uma organização não governamental a parceria de grupos de iniciativa privada, Neide? Transparência e honradez. Você tem que ser honesta. Quando você recebe recursos, você tem que investir para aquele determinado fim. Por isso que nós temos um contrato com a maior marca esportiva do mundo há 13 anos. E todos os outros nossos patrocinadores, né, chegam através de nosso site, né, porque lá está toda a nossa barra de transparência, nossa prestação de conta, né, porque já que você luta por igualdade, você luta por essa tal equidade, e o qual nós reclamamos tanto do poder público, né, por conta dessas mazelas que acontecem, é de nossa responsabilidade quem faz ONGs, porque toda ONG, padre, ele nasce de uma indignação ética, né? E se você tem essa indignação ética de verdade, você tem que ser ética e transparente em tudo que você faz. Isso eu falo, é por isso que nós temos hoje todos esses patrocinadores por longas datas, né? E até hoje nós ainda não usamos dinheiro público para trabalhar na nossa ONG. Por enquanto não, mas em breve faremos convênios com o poder público. Muito bonito isso. Se você me permitir, vou repetir as duas palavras: transparência e honestidade. Acho que está dito tudo, não é? E é muito bacana ouvir isso de você, que vem de uma realidade que é periferia de São Paulo, com uma organização que recebe esses apoios, mas que também está transparente, agindo com muita retidão. Neide, eu já te falei, já é a terceira vez, mas eu vou ter que falar de novo. Nosso tempo é curto demais para conversar com gente tão interessante. E nós sempre encerramos aqui, eu queria também lembrar o que eu te falei no começo da conversa, que a gente está na preparação para a festa, a grande festa do Divino Pai Eterno aqui em Goiás, né? A cidade fica a 18 quilômetros de Goiânia, eu acho que você correria aquilo ali, ó, sem nenhum problema, porque é um trajeto bastante curto para suas grandes distâncias, né? Eu já estive aí, eu já treinei por aí. Ah, então, isso aqui seria café pequeno para você correr de Goiânia a Trindade, que são 18 quilômetros. Nós, então, estamos dentro desse clima, né, desse ambiente, e a gente sempre encerra nossas conversas aqui trazendo uma citação e pedindo um comentário do nosso convidado. Para você, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Ele disse assim, em 2015, abre aspas, também nós temos o dever de proteger, guiar e encorajar os nossos jovens e a necessidade de ver cada criança como um dom que deve ser acolhido, amado e protegido. E devemos cuidar dos jovens, não permitindo que lhes seja roubada a esperança. Fecha aspas. Nosso Padre, nosso Papa, Santo Papa, fala com sabedoria e ensina com amor. Maravilha, maravilha. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer, sua gentil disponibilidade de atender a gente. Muito obrigado, Neide Santos, pela sua presença em nosso programa. Eu que agradeço e vou deixar uma palavra da Chiara Lubert, que esporte é um instrumento de encontro, de amizade, paz e fraternidade. Amém. Um abraço para você e muito boa sorte aí no seu trabalho. Agradeço muito também a você que nos presenteou com sua companhia durante o programa de hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.